Hello, boa tarde. It's great to be in sunny Portugal for this special edition of Siga Wow Women on Wednesdays. And we're going to the beautiful Benfica Stadium, where I had the opportunity to interview some of the top female executives and athletes at the club. I'm here because it's Sport Integrity Week 2022. If you haven't got your delegate pass, you can register online and watch it live via LinkedIn and YouTube. Follow us at Siga Alliance. And now it's wow time. Sou a Filipa Patão, treinadora da equipa feminina de futebol do Sport Lisboa Benfica. Eu comecei a jogar logo aos 13 anos, logo no 1º de dezembro, que é o antigo clube que obteve a hegemonia no futebol feminino na altura, com diversos títulos nacionais. Fiz aí o meu percurso maior, tive bastantes anos no 1º de dezembro, depois acabei por ir para o Clube de Futebol Benfica, onde lá também consegui ser campeã nacional. Já nessa altura fazia aqui um bocadinho o paralelo entre o treino e jogadora, porque já estava a seguir a área do treino, já tinha começado a estagiar aqui no Benfica nas escolas de futebol, mas continuava com a parte de jogadora de futebol. Depois começou a ser difícil, digamos que conciliar as duas coisas, e a partir desse momento começou a ser necessária uma decisão da minha parte. Ainda fui para o Estoril fazer a última época, mas já aí tinha recebido o convite para ingressar no futebol feminino aqui no Benfica, e eu tive quase todo o percurso em masculino, seja na escola de futebol, seja noutros clubes, com iniciados, juvenis, benjamins, traquinas. Acho que fiz toda a série de formação em masculinos, até que me fizeram o convite porque queriam dar continuidade e iniciar aqui o projeto do futebol feminino, na altura na escola de futebol, porque o Benfica ainda não tinha futebol feminino dentro da sua estrutura. Eu comecei com a equipa de sub-15, depois com a equipa de sub-17, então aí deixei de jogar e ingressei aqui no projeto do futebol feminino, com a entrada também aqui do Dr. Fernando Tavares na área do futebol feminino, que colocou o futebol feminino dentro da estrutura do Benfica, e então aí passei a ser treinadora da sub-19 e ao mesmo tempo coordenadora da formação de futebol feminino. E a partir daí deu-se a tal início daquilo que é o projeto e o trajeto aqui no futebol feminino do Benfica. Passei depois também para a equipa B, portanto isto foi sempre em crescendo, desde os escalões mais baixos até aos escalões mais altos, e foi então aí que me surgiu o convite para ingressar a equipa sénior de futebol feminino do Benfica, primeiro como uma das adjuntas e depois com a saída do treinador Andrade acabei por assumir o cargo, e portanto tem sido este o percurso, fazendo assim um resumo, o percurso da minha saída enquanto jogadora para treinadora. Também muito devo ao professor António Fonte Santa, coordenador das escolas de futebol, e também à treinadora Helena Costa, que acaba por também ser uma referência para mim, porque foi ela com quem eu tive a estagiar no 1º ano, foi com ela que também aprendi muita coisa, e juntamente com o professor António Fonte Santa, que também ele me fez o convite para ingressar no futebol feminino. Portanto, o percurso foi este e foi aqui que tudo começou. O maior desafio do futebol feminino é precisamente dizerem que é o futebol e deixarem a parte do futebol masculino e o futebol feminino. E este desafio só vai conseguir ser ganho a partir do momento em que realmente houver a tal valorização daquilo que as raparigas fazem, seja em termos de jogo, de qualidade de jogo, dos palcos onde são inseridas, do apoio que acabam por ter, dos orçamentos também que estão envolvidas, mas isso vai sempre partir delas, daquilo que elas conseguem fazer e daquilo que elas conseguem mostrar. Se realmente conseguirem ter um futebol apelativo, que consiga levar os adeptos a quererem acompanhar, a quererem ver, a quererem ficar com a tal pele de galinha como ficam quando apoiam a equipa masculina, esse vai ser o ponto de partida e o ponto de viragem que vai levar mais pessoas ao estádio, que vai levar mais pessoas a acompanhar. Mas isso depende muito de nós, por mais que as jogadoras digam que precisam de apoios, precisam de orçamentos, precisam de ajudas, precisam de recursos, se nós também não fizermos aquilo que depende de nós, e o que depende de nós é a forma como trabalhamos, como treinamos, como jogamos, se não fizermos a nossa parte também não podemos exigir aos outros que façam
que façam a deles. Portanto, este ponto de viragem muito depende de nós e as atletas já muito têm feito no futebol feminino, juntamente com os staffs que têm trabalhado ao longo do tempo e que têm evoluído também com o próprio futebol. Cada vez temos pessoas mais competentes na área, cada vez temos pessoas mais competentes a acompanhar o futebol feminino e isso é uma ajuda para ele crescer e as atletas têm feito o seu trabalho, que é demonstrar que conseguem jogar com a mesma qualidade, podem não ter a mesma potência, podem não ter a mesma velocidade, mas a qualidade do jogo está à vista, elas conseguem ser intervenientes tão ricas quanto os homens e quanto os masculinos, portanto, o primeiro passo e o primeiro pontapé já está a ser dado por elas e teve provado ao fazerem aqui o último jogo do campeonato ou o jogo de consagração aqui no Estádio da Luz, portanto isto são pequeninos passos e são pequeninas vitórias que o clube tem alcançado e acho que parte por aqui o desenvolvimento do mesmo e o virar da moeda para o lado do futebol feminino. O meu sonho é, primeiro de tudo, conseguir vislumbrar as oportunidades que se vê no masculino e quando falo de oportunidades falo daquilo que gera tudo à volta de algo como o futebol e estamos a falar de massa associativa, estamos a falar de condições. Se houverem mais condições nos clubes, de certeza absoluta que a parte competitiva também vai aumentar, aumentando a parte competitiva das próprias intervenientes, vai ser mais atrativo, vamos puxar mais jogadoras de qualidade para o futebol português, vamos conseguir ter mais qualidade dentro das nossas competições e isso tudo é uma bola de neve que vai gerar apoio, vai gerar patrocínios, vai gerar tudo aquilo que devemos à volta do masculino. Portanto, e aqui o sonho acaba por ser ver o Benfica conseguir estar nas grandes competições europeias e é também isso que nós nos propomos todos os dias e é para isso que trabalhamos todos os dias, não só atingir a fase de grupos da Liga dos Campeões, mas também conseguirmos passar essa fase de grupos, começar a estar nos quartos de final, nos oitavos de finais, nas meias finais e isso vai permitir que lá fora consigamos dar uma resposta totalmente diferente do que tem sido dada ao longo destes anos. Portanto, o sonho acaba por ser um bocadinho este, é termos a mesma facilidade, as mesmas oportunidades que conseguimos ver no masculino e principalmente aquilo que eu disse há bocado, que é olharem para isto como futebol e a partir do momento que esse passo for dado, todas as condições estão reunidas para que elas consigam brilhar e consigam estar em grandes palcos e terem o maior sucesso. Em termos daquilo que é a ética, os valores no desporto e aquilo que nós tentamos fomentar todos os dias, desde a base até às equipas séniores, porque isto começa logo na base e acho que é aí que têm que estar também os melhores intervenientes. Normalmente temos os considerados os melhores intervenientes e aqueles mais bem pagos cá em cima e os desgraçados da formação são sempre aqueles que acabam por não ter as mesmas condições ao nível financeiro, recursos e são eles os mais importantes. Estão na idade de ouro daquilo que é a formação da jovem jogadora e do jovem jogador e é aí que nós conseguimos passar estes valores do desporto que pretendemos. Na parte do feminino acaba por ser igual ao masculino, que é os valores que nós procuramos e a ética de trabalho que nós procuramos ter será sempre a parte do fair play, a parte da ética, tudo lá dentro conta, do lá dentro é competição, mas a partir do momento em que saímos para fora estamos numa esfera completamente distinta, que aí sim são demonstrados os valores que cada um tem. É fácil nós arranjarmos ou recrutarmos bons profissionais ou competentes profissionais, sejam eles treinadores ou jogadores, mas o difícil é nós conseguirmos recrutar pessoas em que a parte humana é diferenciada. Há gente competente por todo lado, mas a parte humana dessas pessoas não é igual em todo lado. E aí é o mais difícil. Eu consigo recrutar uma boa jogadora e elas aos pontapés, mas recrutar uma boa pessoa, um bom ser humano, não é assim tão fácil. E quando conseguimos ter as duas coisas, que é um excelente profissional, uma excelente jogadora que ainda consegue agregar a parte humana, temos o topo dos topos dos jogadores. Em termos relacionais com colegas, com rivais, com treinadores, forma como trabalham, a parte humana está sempre presente. E isso, seja ele futebol feminino, seja ele futebol masculino, tem que estar presente e é isto que nós também tentamos fomentar aqui ao máximo, que é não cair um bocadinho na esfera que o futebol masculino nos tem levado em muitos momentos, que é cada vez estão os holofotes ligados cada vez mais perante aquilo que é o futebol masculino e isso também acarreta outro tipo de responsabilidades e outro tipo de pressões que depois levam a determinados comportamentos que são errados para aquilo que nós queremos em termos de ética desportiva. Precisamente por isto, pela ansiedade de ganhar,
pela pressão de ganhar, e isso muitas vezes leva aos comportamentos errados e à tal falta de ética que nós muitas vezes acabamos por ver nos estádios, seja entre adeptos, seja entre os jogadores. Perceber que dentro das 4 linhas, sim senhor, é um jogo, é uma competição, temos de estar preparados e temos que jogar o jogo pelo jogo, e muitas vezes eu costumo dizer que os treinadores têm que ser grandes atores, porque têm de ser, e muitas vezes também provocam o ator do lado contrário e do banco contrário, mas no final do jogo, o cumprimento entre treinadores, o respeito entre os treinadores, o respeito entre as jogadoras, o respeito que existe à volta de quem todos os dias dá um bocadinho mais pelo futebol feminino, tem que estar sempre presente, e acho que acaba por ser esta a mensagem, que é, seja no masculino, seja no feminino, quando acaba o jogo, todos nós somos seres humanos. Treinaria uma equipa de futebol masculino? É como eu digo, eu treino projetos, ou seja, eu vou por projetos que sejam aliciantes e que me obriguem a mim também a ser cada vez melhor e a saber que consigo ter um papel relevante para aquilo que é o projeto onde estou integrada, seja ele masculino ou seja feminino. Portanto, eu não vou fechar portas a um lado ou ao outro, tal como não o fiz ao feminino quando andava sempre com masculinos, também não o vou fazer ao contrário, precisamente porque não quero ser categorizada como treinadora do futebol feminino ou treinadora do futebol masculino. Sou treinadora, tal e qual como elas são jogadoras, não são do futebol feminino, não são do futebol masculino, são jogadoras. Se o projeto for aliciante, se o projeto me disser algo, se o projeto tiver aquilo que eu considero um projeto para mim é um projeto ambicioso, que nos consiga colocar todos os dias em reflexões e a melhorar e a sermos cada vez melhores, cada vez mais competentes. Isso para mim é um projeto, seja ele com homens, seja ele com mulheres, e foi isso que me atraiu aqui no projeto do futebol feminino do Benfica, foi saber que conseguia ter uma palavra a dizer de diferente neste projeto, sabia que conseguia levar aqui as meninas, primeiro a terem este pensamento, que é não são diferentes, são iguais, conseguem ter as mesmas capacidades, só precisam é de acreditar nelas e acreditar naquilo que a porta se está a abrir e a janela se está a abrir e consegue dar para elas. Portanto, se no futebol masculino o projeto for, quero levar esta equipa a conquistar X, Y, se o projeto para mim for ambicioso, eu aceitarei com todo o agrado, porque eu sou uma treinadora de projetos, não de futebol masculino ou futebol feminino. Obrigada pelo convite no Siga o Show, que promove e celebra o papel da mulher no desporto. Boa tarde. I'm delighted to be here, and I'm joined by Luisa Ramos, who's Chief Human Resources Officer at, obviously, the one and only Benfica, which is the Stadium of Light. Luisa, welcome to Siga Wow. Thank you so much for joining us. Thank you. Before we talk about your amazing career, which has spun 20 years at this very club, can you just give us a brief insight from our international audience perspective on what does Benfica mean to Portugal and to the world? What is the institution of Benfica? Benfica é o maior clube do país, claramente, e um dos maiores clubes do mundo. E, portanto, toda a nossa mística e tudo aquilo que nós sentimos no dia-a-dia transmite-se lá para fora. No fim, nós somos os maiores embaixadores daquilo que é o benfiquismo e a cultura benfiquista, e eu acho que isso sente-se no dia-a-dia, sente-se por todo o mundo e para todos aqueles que nos seguem e que vivem o Benfica como nós. How has the culture changed? Were you one of the few female leaders at the time there? Obviously, you developed leadership skills within the 20 years, but how has your trajectory worked? What's been the experience working in a male-dominated environment and then coming right to the level of C-suite? Quando, há 20 anos atrás, o Benfica era essencialmente um clube de futebol. Portanto, nós tínhamos cerca de 160 colaboradores no Benfica, fora os atletas e os treinadores do futebol e das modalidades. Com os anos, o Benfica foi se abrindo como organização para o mundo, foi havendo uma aproximação cada vez maior das mulheres para o desporto, para o futebol e para as modalidades.
mais mulheres vêm ao estádio ver os jogos, participam na vida ativa do Benfica e isso acabou por dar a conhecer o Benfica lá fora, nomeadamente a vários profissionais que pensavam que o Benfica era só futebol e modalidades e hoje percebem que o Benfica é uma organização com várias atividades, várias áreas, como seja uma fundação, um canal de televisão, áreas de suporte do ponto de vista corporativo, seguros, por aí fora. Portanto, nós temos um número muito grande de atividades hoje em dia no Benfica. Isto é, efetivamente, não deixa de ser um clube, mas é uma grande organização. E isso chama a atenção de quem está lá fora, tanto de homens como mulheres. I'm stood here in, obviously, the Stadium of Light, which is the Stadium of Champions, isn't it? What do you think has influenced your career to make you a champion of female leadership in sport? What's been the biggest influence in your life? O que mais me motivou ao longo destes anos para crescer e para ter hoje em dia esta missão no Benfica é efetivamente trabalhar com pessoas. E trabalhar com pessoas significa trabalhar com diversidade. Significa trabalhar com homens, trabalhar com mulheres, trabalhar com diferentes crenças, com diferentes religiões, com diferentes pensamentos a nível de política, ou seja lá o que for, pessoas portadoras inclusive de deficiência e incapacidades, e eu acho que isso é que é rico no trabalho que eu faço, que eu faço e que a Direção de Recursos Humanos faz, obviamente, que é conseguir perceber as pessoas, conseguir ajudar as pessoas, independentemente daquilo que seja o género, ou seja, as crenças, ou seja o que for, nacional ou estrangeiro, não interessa. O que interessa é perceber a pessoa e fazer com que todas elas trabalhem de uma forma concertada, numa equipa que seja diversificada, porque quanto mais opiniões diferentes houver, mais rico são os resultados que são apresentados e mais rico é o ambiente a nível de equipa de trabalho. We've got young women from around the world tuning in today for this SIGA Wow. Some of them are part of our mentorship programme. Shout out to all the SIGA women mentees around the world. In terms of mentorship, who's been, how do you propel mentorship within the club? And can you just explain to them, because I'm a big believer that if you can see it, you can be it, and you embody all the leadership skills in order to reach your position at the top and be there for over 20 years. What do you advise them, and how do you carry out your role with integrity? Uma das mensagens mais importantes que se pode passar a estas jovens mulheres que querem um dia atingir um lugar de liderança é claramente acreditarem em si, porque o acreditar que podem lá chegar e que têm tanto ou mais valor que qualquer profissional, seja homem ou seja mulher, é fundamental. O papel da mulher numa equipa e no papel da liderança é fundamental. Para já porque tem uma forma de ver o mundo e os contextos diferente dos homens, não é melhor nem é pior, é diferente. Portanto, as mulheres devem olhar para estas posições de liderança como algo apetecível, devem acreditar, devem trabalhar obviamente e muito, tal como os homens, para lá chegar. Não há aqui, não podemos pôr as coisas entre homens e mulheres. Qualquer profissional, para chegar a algum lado, tem de trabalhar, tem de acreditar e acreditar que vai evoluir e que vai construir. E isto é igual para um homem e é igual para uma mulher. As mulheres, porque têm mais dificuldade, nomeadamente no contexto desportivo, de chegarem a lugares de liderança, não podem nunca partir do princípio que não vão conseguir ou que têm aqui alguma conotação inferior a um homem. Não, de todo. Têm de ter fé, têm de querer. E isso é meio caminho andado para se conseguir atingir um lugar de liderança. Diversity and inclusion in sport is now what the sponsors are demanding, the consumers. It's all about making sure there's access for everybody. In your role as Human Resources Chief Officer, how do you ensure that the employees are diverse and that female leadership is embarked and enjoyed from the ground upwards? Nós olhamos muito para aquilo que é a constituição das nossas equipas dentro do Grupo Benfica. Eu sei em que equipas é que eu tenho algum desequilíbrio. Portanto, o que é que nós fazemos? Sempre que há uma oportunidade, uma necessidade de recrutarmos alguém, em condições iguais, eu vou dar a oportunidade ao género que for menos representativo na equipa. Se for mulher, vou dar a oportunidade à mulher, se for o homem, vou tentar dar a oportunidade ao homem. É evidente que há áreas
que é muito difícil recrutar mulheres. Os IT, por exemplo, é uma área que é fundamentalmente uma área de homens e é muito difícil encontrar no mercado perfis femininos. Por exemplo, na área de recursos humanos é diferente. Na área de recursos humanos há muitas mulheres e há poucos homens. Portanto, o que é que nós fazemos? Quando temos oportunidades de recrutamento em termos internos de mobilidade, procuramos que seja um homem ou uma mulher a ocupar esse lugar em função do equilíbrio de género dentro da própria equipa. Se for um recrutamento externo, fazemos exatamente o mesmo trabalho. O nosso objetivo é equilíbrio dentro da equipa. Não é mais homens, não é mais mulheres, é equilíbrio, ok? Porque o equilíbrio é que vai levar a que o trabalho seja efetivamente concertado entre todos. Equal playing field. Yeah. I think my Portuguese is getting even better as I'm here with you, so thank you for that. But in terms of the SIGA Women Global Mentorship Programme, it's all about paving the way for the next generation. How can we make it easier for those that come, follow in our footsteps? What's your top 3 pieces of advice to the camera, to those SIGA women mentees out there in order to forge a career in sport? 3 pontos essenciais para que qualquer profissional consiga trabalhar num clube de futebol ou qualquer profissional consiga chegar a um lugar de liderança, seja homem ou mulher, é empenho, bom senso e perseverança, fundamentalmente. E também, claro, acreditar em si, nas suas capacidades e nas suas potencialidades. E eu acho que isto é transversal a qualquer organização. Num clube de futebol tem de haver essencialmente também uma ligação muito forte àquilo que é o core business. E tem de se gostar, efetivamente, de futebol, tem de se gostar de toda esta emoção que está diariamente junto de todas as equipas. Portanto, perseverança, trabalho, bom senso e acreditar em si, nas suas capacidades. Final note, Louisa, who's your biggest inspiration in your career to keep you motivated on a daily basis? That's a very difficult question. Okay. No, your dad. Eu tenho várias inspirações e não apenas uma, mas normalmente o que eu procuro nas minhas inspirações são pessoas que são líderes, que sabem definir, mostrar um caminho, que sabem inspirar as equipas e que sabem levá-las a conseguir atingir os resultados que se pretende. E, portanto, eu tenho várias referências na minha vida, sejam no âmbito pessoal, sejam no âmbito profissional e não apenas uma. Muito obrigada, Louisa. Thank you for being part of this special edition of the SIGA Wow Show. We're delighted to have the Benfica Foundation as one of our esteemed partners. I'm so excited to be joined by 2 phenomenal women in sport today. Marlene Souza, who is team captain for roller hockey at Benfica, and Rita Martin, who's the team manager for indoor soccer and handball at Benfica. Welcome to SIGA Wow, Women on Wednesdays. And I'd like to ask you, first of all, we're here actually live on the pitch because both of you are former professional athlete, current professional athlete. You've transitioned into management and we've got a lot of our global audience watching today. What are your top tips to transform and transition from player into management during your career? Eu acabei por fazer a minha formação como professora e depois mais tarde especializei-me em marketing desportivo e o clube acabou por agarrar as minhas qualidades, os meus skills na gestão desportiva e criámos um departamento que era o departamento das mulheres e acabámos por arranjar um team manager das equipas femininas. Na altura, quando foi criado, eu estava com as 5 modalidades, onde a Marlene está no hóquei, e neste momento o clube já está tão grande que já temos mais pessoas a trabalhar connosco e isto também é um reconhecimento do nosso trabalho aqui e da importância das mulheres, quer em Portugal, quer para o clube e para as modalidades. E neste sentido foi fácil, mas também só se deu por o Benfica ser um clube tão eclético e tão diferenciador que necessitou de pessoas especializadas no desporto feminino.
What are the biggest challenges do you think there are? Do you think Marlene will still have to face those today, what you faced, or has it changed? Are we progressing women in sport? Sim, houve uma grande diferença, falo só nos últimos 10 anos, não é preciso ir muito mais longe. Há uma grande mobilização à volta do desporto feminino. Hoje em dia muitas já conseguem ser profissionais, na minha altura mais difícil, eu deixei de jogar há 5 anos, mas era mais difícil ser profissional. Hoje em dia muitos países já se é profissional na maior parte das modalidades, falando no futsal ou no handball. Na Europa existe já muita gente que é profissional, no hóquei não tanto, porque a modalidade não tem tanta expressão, mas eu acho que esta é a grande diferença, assim como também as condições que as atletas têm. Os clubes dão mais condições, são mais qualidade de trabalho, melhores treinadores, melhores competições, há mais competitividade entre as equipas e entre atletas e vai torná-las melhores do que se calhar na altura em que eu estive. E dessa forma temos todos a ganhar e o que é certo é que o espetáculo e o show do feminino já atrai muita gente e é o que conseguimos ver agora em Barcelona. Estavam cerca de 100.000 pessoas a ver jogo de futebol. Marlene, tell us about roller hockey, because it's pretty unusual where I'm from in the UK, and obviously in North America it's ice hockey. I played hockey without ice skates or roller skates. So what got you into the sport? Falando bocadinho do hóquei em patins, para mim é a minha grande paixão e comecei a jogar por acaso. Comecei a jogar com 4 anos de idade e comecei porque passava muitas vezes na televisão o símbolo dos Jogos Olímpicos. Na altura eram os Jogos Olímpicos de 2000 e eu via muitas vezes a passar o símbolo na televisão. E no pavilhão onde eu comecei a jogar, em São João da Madeira, o meu pai estacionou o carro em frente e, por coincidência, o pavilhão por fora tem o símbolo idêntico aos Jogos Olímpicos e eu perguntei se era ali que se iam realizar os Jogos Olímpicos. O meu pai disse-me que não, levou-me a entrar e a cidade é a cidade que o desporto rei é o hóquei em patins. E por coincidência eu entrei e estavam a decorrer as escolinhas de patinagem da São Joanense. E o treinador na altura convidou-me para experimentar e a partir daí calcei os patins e comecei e foi uma paixão que se foi desenvolvendo dia após dia. Fiquei até hoje e adoro a minha modalidade, apesar de não ser uma modalidade que tem uma expressão grande a nível mundial. Em Portugal, Espanha, Itália, Argentina são países muito fortes no que o hóquei em patins diz respeito, mas depois sim temos o hóquei em gelo, o ice hockey, que também é mundialmente conhecido. You're the first person to be sponsored with a stick. Tell us about how difficult it is to commercialise the women's sport. Foi um feito conseguir ser a primeira, ou das primeiras, porque fomos na altura 2 que fomos patrocinadas a nível desportivo com sticks, ainda por cima com a melhor marca de sticks do mundo, feita aqui em Portugal, em Oliveira das Meias, que também é a terra de onde eu sou natural, a minha origem é de Oliveira das Meias, portanto foi uma coincidência bonita. Para mim é um orgulho enorme ser reconhecida dessa maneira, significa que o desporto feminino está a crescer no bom sentido. Sendo eu uma das primeiras, fico muito orgulhosa por isso, mas espero mesmo que daqui para a frente sejam cada vez mais mulheres a ser reconhecidas, quer com patrocínios, quer com patrocínios de material, quer com outros patrocínios que possam vir a dar mais visibilidade à nossa modalidade, porque só dessa forma é que podemos crescer todos, enquanto modalidade e enquanto género, neste caso feminino. You're not just an athlete at your highest level, but you're a teacher as well. So it just shows that you're balancing sport with work. Do you think that's fair? And where do we go in terms of equal pay? How do we get there? Temos que ser muito rigorosos e nós, enquanto mulheres, e no meu tempo, sabia que era difícil ser profissional da minha modalidade, sabia que era importante dar continuidade aos estudos. A minha família sempre me incutiu muito isso também, que era conseguir conciliar o hóquei com os estudos. Foi preciso muita organização, delinear horas para estudar, delinear horas para os treinos. Nunca faltei um treino para ir para estudar, ou nunca deixei de estudar para ir ao treino. Sempre consegui conciliar bem uma parte e a outra. Também sempre gostei de estudar, portanto nunca foi um impedimento para mim, mas é difícil, sim, mas temos que ser rigorosos naquilo que estamos a fazer e dar tudo quando estamos em cada uma das partes.
So you explained the importance of continuing with your studies. I think I understood that part. From your perspective, Rita, how did you manage to balance it? And was that the education piece? How did you keep that going in order to transition to management? É importantíssimo haver esta ligação entre o desporto e os estudos. E eu acho que até qualquer atleta, seja masculino ou feminino, deve fazer os seus estudos o máximo que conseguir e deve estar constantemente, até porque o facto de estar a aprender serve também para o desporto onde está inserido e para melhorar. Portanto, é sempre importante. No meu caso, a transição de atleta para diretora teve como base a parte dos estudos, porque tive ferramentas para poder passar para o outro lado e poder ajudar as atletas, poder ajudar os treinadores. Eu costumo dizer que estou cá para dar as melhores condições aos atletas, as melhores condições aos treinadores e dar títulos aos adeptos. Portanto, esta é a minha função e obviamente tenho que ter uma base em termos de estudos. How important do you think that having a multi-sport club like Benfica is to growing women's sport? Because a couple of years ago you had no women's sports teams, and now not only have you got them in every male equivalent, but you're absolutely smashing it, aren't you? You're the champion. So how important is it to grow the fan base? Eu acho que qualquer desporto, estes 5 desportos de pavilhão ganharam muito em um Benfica estar com equipas de primeira divisão, que estamos todos na primeira divisão, e as modalidades subiram muito. Mais pessoas a verem, os mídias interessados nas competições, as melhores atletas estão aqui, atletas de fora, de outros países que aumentam a qualidade das nossas equipas e quer queiramos, quer não, como o Benfica é muito grande no futebol, as pessoas acabam por, como conhecem o Benfica do futebol, acabam por conhecer o hóquei, o futsal, o basquete do Benfica, acabam por conhecer. E neste momento nós já somos campeões nacionais na maior parte das modalidades e as modalidades ganharam muito com isso, as federações ganharam muito com isso. Eu acho que é importante os clubes de futebol, porque o nosso desporto aqui em Portugal é o futebol, não é? É o mais conhecido. Se os clubes também tiverem outras equipas, outras modalidades, essas modalidades vão crescer. À semelhança do que acontece no Benfica em termos mundiais, só o Barcelona tem a mesma dinâmica e o mesmo ecletismo. Os outros não, ou só tem um, ou só tem outro. E isto para nós mulheres e para nós desporto feminino é muito importante. I want to close by asking you both the same question. Where's women's sports heading? Next 5 years, where do you want it to head to, and what is the realistic trajectory of it? Num mundo perfeito, eu gostava que a Marlene, ou as Marlenes ganhassem o mesmo em termos de financeiros, que a Marlene ganhasse o mesmo que o melhor jogador do mundo, que ela é uma das melhores jogadoras do mundo. Eu gostava que a Marlene tivesse o mesmo ordenado que tem um dos melhores jogadores do mundo de hóquei. Isso era o topo, que talvez no ténis já se faça um bocadinho, que é o grande slam, os grandes slams pagam prize money, é muito parecido, masculino e feminino, e eu acho que é aqui, porque a melhor jogadora do mundo de futebol não ganha o que ganha o melhor jogador de futebol do mundo, e é no mundo perfeito, mas daqui a 5 anos eu creio que provavelmente 50% das atletas podem ser profissionais e podem construir uma carreira de forma monetariamente capaz para depois, quando terminarem, continuarem a sua vida. Over to you. Where's it going? Where's it heading? Começando pelas palavras da Rita, acho que era uma igualdade também a nível de salário, acho que é super importante, mas também acho que é importante uma mudança de mentalidades por parte das pessoas, porque é importante, se queremos reconhecimento no feminino, é importante que as pessoas apareçam nos pavilhões, apareçam nos estádios de futebol, apareçam nos espetáculos desportivos femininos e que não se limitem à ideia de que o desporto feminino é mais lento ou é mais isto ou aquilo, e há sempre uma desculpa para as pessoas não irem ao feminino. Muitas vezes pessoas que nunca foram a um espetáculo desportivo feminino falam porque ouvem e não têm conhecimento de causa, porque há jogos de feminino muito interessantes, muito disputados, muito competitivos, que existe muita técnica, bonitos de se ver. Acho que falta aqui uma mudança de mentalidades também por parte das pessoas que acompanham o desporto e as que não acompanham também. Mas acho que o nosso clube, o Benfica, e tenho que pegar no exemplo do Benfica, como a Rita também estava a falar, é um exemplo para todos, porque para além de querer formar campeões, quer também formar pessoas, e é o caso. Eu comecei a faculdade, os meus estudos, comecei porque o Benfica também me dava essa oportunidade, dava bolsas de estudo, o Benfica dá bolsas de estudo aos atletas para poderem também formar-se enquanto pessoas,
mais do que campeões, também formar pessoas, acho que isso é importante para todos. E no meu caso foi esse o caso que aconteceu. Tirei o curso, neste momento estou a dar aulas também na universidade. Para mim é ótimo e estou a fazer o que gosto. Quando estamos a fazer o que estamos, não há melhor. Now is the moment for women's sport. I think we're all in agreement. Huge thank you to you both for joining us on this show as part of our special guest that's dedicated to showcasing and putting the spotlight on Benfica and what they're doing to promote women in leadership on the field and off the field. And I'm just looking behind the camera, which no one can see, but I love the slogan. It's Adidas, impossible is nothing. So young women tuning in from around the world, this is what you can achieve in your careers. Thank you very much for joining us.